Catequistas em Rede, estamos com o nosso 16º vídeo e hoje falaremos sobre a Conferência de Aparecida, a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano. E Aparecida, aí muitos se recordam, essa conferência aconteceu no ano de 2007 com a presença do Papa Bento XVI. E Aparecida vai reforçar, em termos de catequese, essa opção por uma catequese de iniciação à vida cristã, onde o fundamental é o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E é emblemático nesse documento de Aparecida o número 243, quando disse: o acontecimento de Cristo é, portanto, o início desse sujeito novo que surge na história e a quem chamamos discípulo. E agora o documento cita aqui uma frase do Papa Bento XVI, retirada da sua encíclica Deus é Amor. Então, naquela encíclica que o documento retoma aqui, o Papa Bento XVI disse: não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas através do encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva. Então, são palavras literais do Papa Bento XVI, na encíclica Deus é Amor, que o documento de Aparecida reproduz aqui no seu número 243. Depois o documento continua: isso é justamente o que, com apresentações diferentes, todos os evangelhos nos têm conservado como sendo o início do cristianismo, um encontro de fé com a pessoa de Jesus. Então, não só em relação à catequese, mas toda a evangelização, a missão da igreja. Qual o objetivo de tudo isso? Ajudar a pessoa a experimentar o encontro com Jesus Cristo, um encontro que pode renovar a vida, ampliar-lhe os horizontes. E também lá no comecinho do documento de Aparecida, fala desse processo do discipulado. Por exemplo, número 21, os discípulos se sentiram atraídos pela sabedoria das palavras de Jesus, pela bondade de seu trato e pelo poder de seus milagres. E pelo assombro inusitado que a pessoa de Jesus despertava, acolheram o dom da fé e vieram a ser discípulos de Jesus. Então, esse encontro com Jesus é que faz o discípulo. Então, a iniciação cristã é esse processo, onde somos ajudados a encontrar Jesus. No caso da catequese, ajudar o catequizando a experimentar esse encontro com Jesus. No número 29 desse belíssimo documento de Aparecida, quem já leu, fica o convite para relê-lo. Quem não o conhece, então poderá lê-lo. É um documento belíssimo, muito gostoso de lê-lo e tão importante para a catequese, a evangelização, a missão. No número 29, o documento diz: conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Então, o encontro com Jesus é o fundamental para que nos tornemos os seus discípulos. Então, trazendo isso para a catequese, não basta uma catequese apenas doutrinal, mas uma catequese experiencial. É a partir do encontro com Jesus que nós vamos aprofundar a doutrina. E muitas vezes a gente faz um outro caminho, o caminho de doutrinar o catequizando que nem sequer ainda teve uma experiência do encontro com Jesus. Então, como já falávamos também, a catequese seria o segundo momento. O primeiro, o querigma, que leva ao encontro com Jesus. Depois, a catequese, o aprofundamento dessa experiência do encontro com Jesus.
E lembrando que, é claro, aqui no subsídio que nós preparamos para a formação de catequistas da Diocese de Ourinhos, nós temos aqui um pequeno resumo sobre a Conferência de Aparecida nas páginas 31 e 32. E especificamente sobre a catequese, a Aparecida dizia então da necessidade da iniciação cristã, que inclui o querigma. Olha aí, o querigma, o primeiro anúncio, o primeiro encontro com Jesus. E deve colocar a pessoa em contato com Jesus Cristo a fim de introduzi-lo no discipulado. Então, a doutrina vai ser aprofundada num segundo momento. O primeiro momento é o encontro com Jesus, o suscitar da fé, o despertar a fé. E a Aparecida já faz uma avaliação também da caminhada da catequese, então desde lá da primeira conferência em 1955, depois passando pelas conferências 68, 79, 92. Avaliando a catequese, a Aparecida reconhece o progresso ocorrido e destaca que aumentou o tempo de preparação para a recepção dos sacramentos. As famílias e os pastores têm tomado maior consciência de sua importância e necessidade nesse processo catequético. Dioceses e paróquias têm formado comissões de catequese. Um grande número de pessoas sentem um chamado para se fazerem catequistas. Mas a Aparecida também constata ainda alguns limites. Diz aqui, no número 296, apesar da boa vontade, a formação teológica e pedagógica dos catequistas não costuma ser a desejável. Então, desde a primeira conferência lá no Rio de Janeiro, em 1955, já essa preocupação com a formação dos catequistas, e em todas as conferências latino-americanas essa preocupação esteve presente, inclusive ainda a Aparecida constata que a formação não é ainda a mais adequada. Aí fala um pouco sobre os materiais e subsídios de catequese, que muitas vezes não se enquadram dentro de uma pastoral de conjunto, ficam isolados e nem sempre também trazem métodos pedagógicos atualizados, colocando a catequese nessa perspectiva da iniciação à vida cristã. E aqui, então, também coloca a questão das famílias, que nem sempre colaboram no processo catequético, e chama até a atenção nossa dos párocos e demais responsáveis que não se empenham suficientemente em sua função de serem os primeiros catequistas. E a Aparecida vai destacar que a catequese deve ser um itinerário permanente, não somente um período que antecede aos sacramentos. Isso é importante. Da superação de que a catequese é apenas a preparação para um sacramento. Não. A catequese deve ser permanente, claro, conectada com pastorais e movimentos, conectada com toda a ação evangelizadora da comunidade. E aqui, então, o destaque também de Aparecida. A catequese não pode ser apenas doutrinal. Diz aqui o número 299. É necessário cultivar a amizade com Cristo na oração. Então, uma catequese orante, que reze junto com o catequizando, que o ensine a rezar. O apreço pela celebração litúrgica, então, aquela unidade que deve haver entre catequese e liturgia. E aqui também destacamos aí os ritos da iniciação à vida cristã, por exemplo, o rito da entrega da profissão de fé, do Pai Nosso, o rito de acolhida do catequizando, a experiência comunitária, o compromisso apostólico, mediante um permanente serviço aos demais. Então, aí sintetizando, quais são os elementos significativos no que diz respeito à catequese aqui no documento de Aparecida. Então, o documento destaca a importância da iniciação cristã no processo catequético que deve se dar na comunidade paroquial. É a comunidade a responsável por iniciar na fé os catequizandos. A necessidade do querigma, então, uma catequese sempre querigmática. Ponto de partida é o querigma, o primeiro anúncio da fé, que deve ser renovado constantemente no encontro catequético.
que é sempre guiado pela palavra de Deus. Então, outras conferências também destacavam um livro por excelência da catequese, é a palavra de Deus, que vai ajudar nesse encontro pessoal com Jesus Cristo. Se fala aqui em recuperar a antiga prática do catecumenato, aquele processo catequético, que já falamos também em outros vídeos, das comunidades primitivas. E catequese que forme discípulos missionários, catequese permanente, não apenas com a preocupação da preparação aos sacramentos. Então, a Aparecida é realmente uma conferência belíssima, um texto muito gostoso de ser lido. Aqui fala, por exemplo, dos lugares do encontro com Jesus, vamos encontrá-lo, é claro, nas Escrituras, nos sacramentos, na comunidade, assim por diante. Aqui diz, por exemplo, o número 251. Encontramos Jesus de modo privilegiado na Eucaristia. Com esse sacramento, Jesus nos atrai para si e nos faz entrar em seu dinamismo em relação a Deus e ao próximo. Encontramos depois Jesus também, claro, nas demais celebrações litúrgicas, na palavra, na comunidade paroquial, na pessoa do irmão, nos demais sacramentos. Então, Aparecida aí, um texto fundamental, não só para os catequistas, mas para todos os agentes de pastoral, evangelizadores, missionários, ministros, para todos aqueles que querem aprofundar a experiência da fé, do encontro com Jesus, para que sejamos todos discípulos missionários. Agradeço a vossa atenção e paciência nesse vídeo, já são mais de 11 minutos. Continue compartilhando aí com vossos catequistas, nas paróquias, comunidades e também com aqueles que desejarem conhecer aí a caminhada da catequese. E isso interessa não só aos catequistas propriamente ditos, aqueles que têm aí catequizandos, mas a todos aqueles que participam das comunidades e estão à frente das pastorais e movimentos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.